Oi galera, eu sou a Johanna Alecrim. A Larissa vai dar uma aula hoje sobre dinâmica populacional. Vocês já podem se inscrever no canal, por favor, compartilhar o vídeo, curtir, etc. Beijo! Então, pessoal, nossa aula de hoje vai tratar sobre dinâmica populacional, só que um movimento bem específico que acontece em regiões metropolitanas, que a gente conhece como movimento pendular. Para tratar sobre o movimento pendular, a gente vai usar uma questão do segundo exame de qualificação da UERJ de 2011, que fala sobre o Rio de Janeiro. Vamos lá dar uma olhada na questão. A questão traz um gráfico que mostra alguns municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro e mostra também o percentual de pessoas que trabalham e estudam em outros municípios. Aí a gente consegue ver municípios como Nilópolis, Belfor Roxo, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, Duque de Caxias, Seropédica e o próprio município do Rio de Janeiro. A gente repara que o percentual de pessoas que estudam e trabalham em outros municípios no Rio de Janeiro é bem baixo, 0,6%, ou seja, poucas pessoas saem da metrópole para trabalhar ou estudar em outros municípios. Enquanto em municípios como Nilópolis, Belfor Roxo e São Gonçalo, um percentual muito grande de pessoas saem do município para trabalhar ou estudar. Muito provavelmente vem para o município do Rio de Janeiro. A questão, ela dá uma afirmação e depois traz uma pergunta. Vamos dar uma olhada na afirmação. A dinâmica interna de uma região metropolitana é extremamente complexa, dada a variedade das interações que se estabelecem entre os aglomerados que a compõem. Isso é uma característica bem interessante da UERJ, ela sempre traz uma afirmação para depois fazer a pergunta. E ela sempre traz também um trecho de um texto, um gráfico, uma imagem para basear o seu pensamento para depois responder a questão. A pergunta é a seguinte: na tabela acima, evidencia-se o tipo de interação denominado D. Então, qual é o movimento, qual é a interação na região metropolitana que está sendo evidenciado nesse gráfico, nessa tabela? A resposta vai ser o movimento pendular. O que é o movimento pendular? É um movimento de pessoas que acontece num curto período de tempo, numa região que a gente pode considerar bem interligada. Um pêndulo de um relógio ele faz o quê? Faz um movimento de ida e volta bem rápido, num curto período de tempo. Logo, o movimento pendular de pessoas seria aquelas pessoas que saem, no exemplo aqui que a gente tem no gráfico, que saem de Nilópolis, de Nova Iguaçu e vão diariamente para o Rio de Janeiro para trabalhar ou estudar. E aí a gente tem os meios de transporte, os trens, os ônibus, os metrôs, fazendo esse papel de transportar essas pessoas. No movimento pendular é bastante importante a gente perceber que o percentual do Rio de Janeiro é pequeno justamente porque o movimento contrário de pessoas saindo da metrópole para os municípios que estão interligados é bem difícil. É mais comum que venham dos municípios periféricos para a metrópole. As outras alternativas a gente tem repulsão urbana, migração de retorno e fluxo de transumância. Para dar uma comentada em cada um deles, repulsão urbana seria um movimento de saída do meio urbano, devido à violência, devido ao alto custo do solo, que não é o que caracteriza aqui. Aqui a gente tem um movimento de ida e volta, que acontece diariamente, ou não diariamente. De repente, uma pessoa vem para trabalhar no município do Rio de Janeiro, na segunda e volta na sexta, dorme no serviço, ou então mora perto da faculdade. É um movimento que ocorre em curto período de tempo, diferente de repulsão urbana. A migração de retorno, aí a letra B, ela mostra uma migração que, como o próprio nome já diz, de retornar para a região de onde se veio. A gente pode dar aquele exemplo clássico do cara que sai do Nordeste para trabalhar no Sudeste, e aí depois que trabalha um tempo aqui, vive aqui, ele volta para o Nordeste, para o lugar onde ele vem. Então essa migração de retorno seria esse movimento de volta, que não caracteriza esse movimento dentro de região metropolitana. Por último, o fluxo de transumância seria aquele movimento sazonal. Quando a gente fala em fluxo de transumância, é legal você lembrar de estações, de períodos do ano. Um exemplo bastante clássico também seria aquele retirante, aquele cara que sai do sertão e aí vai trabalhar nas colheitas de cana ou, enfim, de outras produções, trabalham por um período de tempo, no período de colheita, e depois ele volta para casa. O fluxo de transumância está bem ligado à estação do ano ou ao período do ano, diferente do movimento pendular, que é o gabarito dessa questão que a gente viu. Espero que o vídeo tenha auxiliado. Não esqueça de deixar aqui na descrição seus comentários, de curtir, de compartilhar. Beijo, até mais.